Bom, boa tarde, bom dia, Miguel, boa tarde a todos, quase boa noite para Rafael. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com esses colegas queridos, companheiros, colaboradores do nosso programa e também figuras proeminentes aí no campo da ciência da informação. Portanto, é um desafio estar aqui e, ao mesmo tempo, um desafio pensar esse momento presente de tanta turbulência, né, e ter com um distanciamento histórico e com a serenidade que seriam melhores para refletir o presente e também para prospectar para o futuro, né, principalmente numa situação atual, que é uma situação de crise, com a repercussão que ela tem, com o nível de incerteza que ela apresenta para o conjunto de cidadãos, países, comunidades, enfim. Então, o que eu vou propor aqui, nesse pouco tempo que nós temos cada um, é alguns apontamentos, algumas reflexões, e o foco da minha fala é pensar o lugar da ciência, e particularmente da ciência aberta, nesse cenário. Então, a gente pensa de que esse é um momento de grande inflexão sobre o papel da ciência e da relação da ciência com a sociedade, pensando, inclusive, que ela já vem, né, de uns antecedentes onde esse papel já vinha sendo muito questionado, reposicionado, enfim, uma série de questionamentos sobre o lugar da ciência, e, ao mesmo tempo, uma possibilidade, uma oportunidade eventual de uma repactuação nessa relação. Pensando também que ciência e sociedade não são blocos monolíticos, não podem ser naturalizadas, são construções sociais em movimento, redes de relações, conjuntos, como Latour fala, de controvérsias, de recrutamentos, de conflitos e agenciamentos, né? E, portanto, são campos de disputas em vários níveis, né? E hoje a gente vive uma dessas disputas, que vai ser muito, creio que vai ser muito abordada ao longo do nosso seminário, são as disputas de narrativas, que, ao final, não deixam de ser disputas ético-políticas. Então, eu acho que esse debate ele tem uma enorme centralidade no momento atual, porque ela dá visibilidade a essa dimensão ético-valorativa ou ético-política, porque ela é que, ao final das contas, é o que informa as escolhas e decisões que nós estamos fazendo em meio à crise, nos planos individual e dos vários atores, cidadãos, públicos e privados. Portanto, a minha proposta é pensar a ciência aberta em tempos de pandemia, e a primeira proposição é: que tempos são esses, né? A gente ouve muito o termo crise, regimes de exceção, de excepcionalidade, de pós-pandemia. Vai passar ou esse é o novo normal? O futuro ele está já em construção? Quais são as consequências das nossas ações, dos nossos arranjos, das nossas decisões presentes em relação a esse futuro incerto que está sendo já construído desde já, né? Esses momentos de crise são momentos, por um lado, de grande volatilidade, portanto, é difícil ver o que tem de permanente, o que né, vem de herança do passado, o que se abre para o futuro, né? É um contexto de mudança, é um contexto de transição. A gente prefere entender a pandemia como um acontecimento, como diz o Gilles Deleuze, né? Ou seja, que possivelmente vai acentuar elementos e forças que já estão presentes e, ao mesmo tempo, abrir novas e não previsíveis forças para a construção desse futuro. Então, a primeira proposição é evitar os binarismos, evitar as simplificações, evitar proposições que nos deixem refém de determinismos históricos, que nos joguem para imobilismos, e não entender a complexidade e o papel dos agenciamentos nesses momentos de crise. O que são os elementos que já estavam? Já se falava de um capitalismo cognitivo, de um capitalismo informacional, digital, que depois foi se transmudando com a datificação das economias, das sociedades, das atividades sociais de um modo geral, para o chamado capitalismo de plataforma, o capitalismo algorítmico, caracterizado por uma hiperexploração de um sistema já explorador e associado à ideia de uma hipervigilância numa sociedade do controle levada ao extremo. Eu não vou me debruçar muito sobre isso, eu acho que os meus colegas talvez falem mais sobre essa questão, mas é importante a gente partir dessa caracterização.
Ao mesmo tempo, já se falava de uma biopolítica, né, desde o Michel Foucault, sobre uma biopolítica que nasce, né, com mecanismos de controle sobre as populações, onde o foco é fazer viver e deixar morrer. Né? O Achille Mbembe vai falar de uma necropolítica, que é como uma outra face da biopolítica, onde o capitalismo neoliberal ele vai caracterizar como necroliberalismo, onde o capitalismo ele é fundamentalmente baseado numa distribuição desigual das oportunidades de viver e de morrer. E a ideia de que há um valor por detrás disso. Quem não tem valor é descartável. E, portanto, surge, né, nesse novo normal a ideia também de um capitalismo do desastre, que a Naomi Klein vai chamar da doutrina do choque, do controle pelo pânico, né, e que alguns já vão falar de um capitalismo do coronavírus, uma doutrina do choque pandêmico, né, e pensando de que, na verdade, o vírus não são uma ameaça nova, né, eles já há muito a ciência vem apontando que eles são os nossos novos predadores, os nossos patógenos, eles estão vinculados à transição de uma crise civilizatória, cuja ponta mais visível é da emergência climática, ou da emergência ecológica do planeta, que já vinha colocando em questão a perpetuação da vida como a gente conhece sobre o planeta. Por outro lado, também já visível, né, de que choques podem abrir oportunidades e causar saltos para a mudança. O que a gente observa é que muitas ideias que antes eram consideradas radicais, fora, periféricas, elas ganham a possibilidade, né, de novas centralidades, são vistas como as únicas vias razoáveis, né, como, por exemplo, a renda mínima universal, a necessidade de infraestruturas do comum, a perspectiva de que uma saída dessa crise ela passa necessariamente por uma saída para todos. Né? E o grande desafio é, se a exceção é o novo normal, como lidar democraticamente com essas situações de excepcionalidade? Para nós, essa é uma chave importante de uma saída de vias democráticas para lidar com esse capitalismo da crise, esse capitalismo do choque. E nisso é que a gente vai, então, situar a discussão da ciência aberta. A gente vê que um dos eixos é o eixo do tempo. O Paul Virilio já falava de uma cronopolítica, de uma aceleração de tempos e processos como uma forma em que a velocidade seria um risco para o abafamento de processos lentos das tomadas de decisão democrática. Tempos lentos necessários para a reflexão, para a pactuação, para a ação de forma compartilhada. Né? E o que a gente vê agora é exatamente a necessidade da velocidade. A velocidade como sendo uma chave para que a gente encontre saídas em tempos razoáveis para a gente poder garantir a vida, né? E aí que a abertura da ciência aparece como uma chave importante. A ciência aberta sempre foi colocada como um elemento que poderia propiciar maior velocidade, ampliar a quantidade, mas também a qualidade na produção de conhecimento científico. E hoje isso é visto como condição de existência e condição de sobrevivência, para encontrar as vacinas, os medicamentos, as formas de confrontar essa pandemia e de ampliar o acesso a elas da maneira mais elevada possível, de aumentar também a grande inteligência coletiva para a saída para essa crise. Né? O termo ciência aberta a gente vem dizendo já, né, nos nossos grupos de pesquisa, nos nossos grupos de estudo, que abriga diferentes significados, diferentes vertentes. O próprio conceito de abertura, ele não é um conceito único, existem muitas visões, muitas percepções do que seja esse termo. Alguns caracterizaram como um termo guarda-chuva, a gente tem procurado dizer que é um movimento de movimentos, porque, e hoje a pandemia revela isso muito claramente, uma vertente da ciência aberta, ela não vai à frente se ela não estiver conectada com outras formas de abertura dentro do campo científico estrito sensu e na sua relação com a sociedade.
Portanto, a gente deve pensar a ciência e a ciência aberta como um ecossistema híbrido, feita de artefatos, práticas, canais, dispositivos, valores, culturas, né? A dimensão institucional nos seus aspectos formais das regulações, mas também informais dos valores, né? Enfim, tudo que tem a ver com essa dimensão informal. Ela, portanto, envolve diferentes níveis e escalas de decisões individuais, micro, dos pesquisadores, dos gestores, meso, das instituições, das organizações, das empresas, das comunidades, até o nível macro, né, das regulações políticas nacionais e internacionais, né? Ela, portanto, não se reduz ao chamado campo científico estrito sensu, como o Labourdier, e muito mais na lógica das redes híbridas, né, e que faz uma grande diálogo com o próprio conceito de regime de informação, tal como proposto por Bernd Froman, depois desenvolvido nessa mesma linha pela Maria Nélida Gonzalez de Gomes, que são exatamente esses híbridos, né, formais, informais. E, portanto, a gente tem que entender que hoje, mais do que nunca, a pergunta ciência aberta, em que condições, é a grande chave para a gente pensar o lugar e o papel da ciência aberta nesse contexto. É preciso a gente ver de como garantir um círculo virtuoso na cadeia de produção, circulação e apropriação social e uso da ciência, desde a abertura, o acesso aberto e as publicações abertas, a abertura dos dados de pesquisa, as ferramentas, as infraestruturas, a ciência cidadã e a educação aberta e suas implicações para os usos e para a produção, né, de insumos para o enfrentamento dessa pandemia, as aplicações nas vacinas, nos medicamentos, nos equipamentos de proteção individual, dos testes, dos reagentes, enfim, de tudo que é necessário e todo o conjunto de teles, né, que é a telemedicina, a educação à distância, os serviços e materiais necessários, né? Como a Naomi Klein, inclusive, já fala de um Screen New Deal, né? Que hoje é a disputa em torno dos vários usos à distância, né? De comunicação à distância, de produção de serviços, acesso a conteúdos, enfim. E, portanto, essas mediações, essas infraestruturas, elas ocupam um espaço fundamental, né? E, portanto, vamos ver aí alguns exemplos de algumas dessas vertentes da ciência aberta e de que maneira que a gente vai ver que existe, por um lado, um grande acúmulo de aprendizados, de avanços derivados do avanço do próprio movimento e, em particular, no campo da saúde, e das crises, né, das emergências no campo da saúde, e, por outro lado, desafios que estão postos, né, e que são, vamos dizer assim, ampliados e são recolocados nesses momentos de crise, nesse momento em particular, né. A gente vê, por um lado, sem dúvida, um aumento exponencial ou visibilização da produção científica. Há registros de que, desde 2004, se publicavam uma média de 3 mil artigos sobre os coronavírus ao ano, só nos 3 primeiros meses de 2020 há um registro de mais de 20 mil artigos, mais de 90% dos artigos que foram publicados em revistas sobre a epidemiologia do SARS, né, da síndrome aguda respiratória, só foram, primeira geração de coronavírus, só foram publicados depois que a epidemia terminou, em 2003, e, portanto, a gente tem um incremento enorme dessa resposta na pandemia, na crise atual. Ao mesmo tempo, a redução do tempo de revisão por pares nas revistas científicas dedicadas ao tema, o aumento do fast track, o aumento também do acesso aberto, né, enquanto que na epidemia, no SARS, em 2002, houve um percentual de cerca de 30% de artigos em acesso aberto, nós temos hoje cerca de 70% a 80% dos artigos sobre esse tema em acesso aberto. Assim como a gente tem também o aumento dos pré-prints, né, aquelas publicações que são disponibilizadas antes da avaliação pelos pares,
a Vanessa Jorge, que foi doutoranda nossa da Fiocruz, que fez o trabalho sobre o Zika vírus, contabilizou em 2015 cerca de 174 pré-prints sobre o Zika, no conjunto de repositórios, e hoje já tem cerca de 2.000 sobre Covid e apenas um repositório especializado na área, né? Cerca de 1/3 dos artigos sobre Covid são de pré-print. Onde é que está o desafio? Como equilibrar a velocidade, a necessidade da velocidade e a relevância da velocidade com uma avaliação da qualidade, da importante revisão pelos pares da produção científica, pensando de que tudo isso também é elemento também da chamada disputa de narrativos, né? Algumas das chamadas fake sciences, né, que é a versão das fake news na ciência, foram plantadas a partir de alguns artigos em pré-print, outros não estão, enfim, esse é um cuidado que não coloca, vamos dizer assim, não deve prejudicar a ideia do pré-print, mas é preciso entender em que condições, né? Por outro lado, os limites dessas políticas de abertura em momentos de crise e de exceção, né? Como delimitar o que é importante abrir para enfrentar a pandemia? A Elsevier, por exemplo, delimitou artigos que incluíam termos como Covid-19, coronavírus, os SARS, etc. Só que existem muitos outros campos, muitos outros temas, muitas outras áreas, não só da virologia e da epidemiologia, né? Por quanto tempo abrir, né? Por que abrir só nesses momentos de crise, né? Em que medida, se a gente tivesse uma política aberta, de acesso aberto nessas grandes indústrias editoriais, a gente já não estaria num outro momento de encontro de soluções para essa crise? E depois, quando vai fechar, né? Além disso, uma questão que se coloca é como é que vai estar a situação das revistas de acesso aberto, diamante, né? Aquelas que não têm nenhum tipo de cobrança, que contam com financiamento público, com um grande desmonte no financiamento à ciência e nas agendas públicas, né? Então, em que medida a gente pode ver também uma contraparte de expansão do alcance dessas grandes editoras comerciais? No campo dos dados, a gente vê que o número, a quantidade de conjuntos de dados depositados sobre repositórios sobre Covid são muito maiores do que a gente viu em crises anteriores, né? A Vanessa, inclusive, fez esse estudo comparando com Zika, registrou mais de 38.000 conjuntos de dados abertos, né, e comparativamente a 8.000 conjuntos de dados fechados, sem acesso restrito, e pouco mais de 20 em situações de embargo. Então, o volume muito maior, né? Então, isso em função de uma série de infraestruturas criadas, de políticas criadas também pelos organismos de financiamento à pesquisa, de avaliação à pesquisa, né? E, por outro lado, faltando ainda uma enorme coordenação e governança global, como ela, inclusive, já tinha apontado na tese sobre o Zika vírus, né? Ao mesmo tempo, se colocam as questões éticas no compartilhamento de dados, sobretudo nos dados sensíveis, né? E, para isso, um conjunto de precauções são necessárias, um conjunto de regulações construídas democraticamente se fazem necessárias. Mas, ao mesmo tempo, se a gente tem essa abundância de dados, a gente também tem uma situação de apagão de dados, seja pelo desmonte de instituições públicas, de produtoras de dados, pela incapacidade, no caso específico, da testagem, até a existência de uma grande zona de sombra nos dados, que é a invisibilidade, no caso do Brasil, de brasileiros sem cidadania digital. Aqueles que são precarizados, que são informais e que, no momento de receber a ajuda governamental para enfrentar a pandemia, não conseguem ser visibilizados. Falta-lhe cidadania digital, né? Portanto, existem uma série de condições que colocam, inclusive, a questão das competências para o uso desses dados e informações, que legislação que ainda não é bem estabelecida sobre o uso desses dados. Isso é um trabalho muito bem desenvolvido pelo colega Alan Rocha, né, que está com a gente, inclusive, organizando um dossiê temático para link em revista. E o mais importante é o seguinte: é preciso um controle social dos dados como elementos críticos e pensar que os dados nos pertencem.
No Brasil, a gente tem algumas regulações importantes, como é o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, que deveria entrar este ano em vigor, mas teve, infelizmente, postergada a sua entrada em vigor para 2021. A sociedade está se mobilizando para que, de qualquer maneira, o que foi o espírito da Lei de Proteção de Dados já seja respeitado desde já, por todas essas questões que vão ser colocadas aí nas próximas falas sobre a questão da vigilância, assim como houve uma ameaça, né, de não cumprimento da Lei de Acesso à Informação, a lei, e isso também conseguiu ser embarreirado nesses tempos de pandemia. Temos colegas trabalhando com isso, como Ana Maria Molin, seu grupo de pesquisa, que fizeram um belo trabalho sobre o acesso da informação a partir da lei, os dados em tempos de coronavírus. Já chegando no final, nós temos aí a questão da ciência cidadã, que é onde a gente vê o espaço mais interessante para esse reposicionamento na relação entre ciência e sociedade. O que a gente observa foi a emergência de centenas de iniciativas cidadãs organizadas em redes de solidariedade, de apoio, de voluntariado, como redes de informação. Revelou-se uma enorme reserva de capacitação cidadã, de capacitação para lidar com situações de crise, de reinvenção, de experimentação, de prototipagem, sem medo de falhas, de aprendizado, enfim, ampliando enormemente o universo dos possíveis, né? Um conjunto de uma gama de soluções encontradas por iniciativas cidadãs comunitárias de enorme relevância, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que o grande desafio, né, como diz o nosso querido amigo espanhol, Antonio Lafuente, é preciso passar do protesto à proposta, ou seja, essas inovações cidadãs que estão apontando caminhos, elas necessitam de uma contraparte, de uma inovação também nos espaços das políticas públicas. É preciso que a inovação cidadã seja combinada, encontre garantia institucional na inovação também nos espaços públicos, na responsabilidade social das ações empresariais, né? De todo modo, elas têm, além de soluções práticas, uma capacidade simbólica de gerar novas narrativas extremamente relevantes para a gente pensar no futuro que a gente está desenhando desde já. Não é demais falar na questão das infraestruturas, como é que hoje a centralidade dessas plataformas digitais que têm sido usadas aí para esse conjunto de teles que eu mencionei, e uma coisa que já vem sendo colocada há muito tempo no movimento pela ciência aberta, da nova frente de desafio, que é a centralidade da governança democrática e aberta sobre essas infraestruturas como infraestruturas do comum. A gente sabe que existe um grande embate das grandes empresas de tecnologias da informação no sentido de revigorarem os seus negócios a partir dessa pandemia, mas a gente precisa vamos dizer assim, enfrentar essa disputa como uma disputa das infraestruturas para a construção de iniciativas, ações e relações universais de acesso universal. Por fim, eu queria dizer, como eu disse, que precisa haver essa relação virtuosa, né, entre as várias vertentes da ciência aberta até chegar no campo das legislações, de uma outra parte da infraestrutura, que são as regulações. Hoje, uma enorme discussão que está havendo, que não é nova, né, que já vem de muito tempo, sobre a legislação de direito de propriedade intelectual. A gente vê, por um lado, a questão da urgência no desenvolvimento de vacinas, de medicamentos, de universalização do acesso, dos insumos, dos reagentes, dos equipamentos, etc. E, por outro lado, as patentes se colocando como uma forma de monopólio que pode estar impedindo não só esse acesso universal, mas também a própria inovação em torno do desenvolvimento desses produtos e insumos. Então, a gente tem aí um conjunto de ações que estão sendo feitas em nível internacional para aproveitar e aumentar as flexibilizações na legislação internacional, que foi endurecida e muitíssimo a partir do Acordo TRIPS, no final do século XX, para facilitar, inclusive, que essas licenças possam haver um licenciamento compulsório dessas patentes, ampliando a circulação internacional dos bens
né, iniciativas que já estão sendo feitas no Canadá, na Alemanha, na América Latina, no Equador, no próprio Chile, até movimentos internacionais para a adoção de soluções globais com acesso a licenciamento gratuito, em termos razoáveis e acessíveis. Algumas empresas, inclusive, voluntariamente ou como resultado da pressão de governos e da sociedade civil, já abrindo mão de direitos patentados, mas, por outro lado, a gente vê disputas acirradas em torno de patentes muito importantes, como é o caso do Redensivir, que é patenteado pela empresa Gilead, norte-americana, e que é um objeto de disputa enorme em relação ao licenciamento compulsório ou ao acesso em melhores condições aos produtos derivados do licenciamento dessas patentes. No Brasil, a gente tem a Constituição de 88 e a Lei de Propriedade Intelectual de 96, que abrem brecha para isso, para que a propriedade intelectual tenha que atender à sua função social, mas a gente vê ainda iniciativas modestas, né? Tem alguns projetos de lei em tramitação. A gente tem um exemplo virtuoso do medicamento de combate à AIDS, que teve licenciamento compulsório em 2007, mas, por outro lado, a gente tem um caso menos exitoso da hepatite, que essa mesma empresa do Redensivir não abriu mão de cobrar preços exorbitantes para os produtos, os medicamentos necessários ao combate a essa doença, né? E, portanto, é um campo também importantíssimo, mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma diplomacia científica interessantíssima, enquanto os países estão fechando suas fronteiras, tomando medidas nacionalistas, né, como se fosse possível ter saídas independentes por países. A diplomacia científica de saídas globais tem avançado muito, né? Então, a gente tem toda uma geração do chamado soft power que vem avançando e muito vinculado aos movimentos pela ciência aberta. Portanto, a gente vê que existe um acúmulo de aprendizados, mas, ao mesmo tempo, novos desafios. A ciência hoje ela tem reconhecidamente um protagonismo, inclusive na tomada de decisão das políticas públicas, mas a gente sabe que, ao final das contas, as decisões não são técnicas, elas são éticas, elas são políticas, e portanto, no campo dos valores da ética e da política que o uso, né, do que a ciência pode oferecer que vai definir a forma como nós vamos lidar com o nosso futuro. É mais importante também, além da gente pensar na questão da mitigação e da adaptação dos impactos que a gente está sofrendo com essa pandemia, disso gerar uma oportunidade para a gente pensar também de uma perspectiva ética em outros valores civilizatórios, outros tipos de desenvolvimento, porque a gente sabe que essa crise e outras podem advir, e a ciência já está apontando, inclusive, isso, que não se resolvem se a gente não tiver uma revisão profunda dos estilos de desenvolvimento que a gente vem perseguindo até então. Então, era isso, eu acho que passei aqui, ninguém me chamou a atenção, mas, enfim, muito obrigada.